Olá, tudo bem? Pronto para mais um estudo? Então vamos lá. Hoje nós estudaremos um dos 10 mandamentos. Nós já estudamos os 10 mandamentos como um todo e hoje vamos estudar um desses mandamentos em específico, que é o 4º mandamento. Por quê? A maioria das pessoas, das igrejas, aceitam os mandamentos, com exceção do 4º mandamento. E por quê? Se toda lei ela deve ser guardada, como nós já vimos. Então vamos estudar mais detalhadamente esse 4º mandamento. O que a Bíblia diz sobre esse mandamento especificamente. Vamos relembrar primeiramente este mandamento que nós encontramos em Êxodo no capítulo 20, versículos 8 a 11. Leiamos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. É interessante notar que de todos os mandamentos, esse é o que o nosso Deus deu mais detalhes, é o maior de todos os 10 mandamentos. Pode prestar atenção nisso. Por que será? Seria uma coincidência? Para que nós entendamos melhor, vamos voltar lá no princípio, na criação. Vamos ver em quantas partes Deus dividiu um dia literal de 24 horas. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 5 e 16. Vamos ver. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E o versículo 16 agora. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Podemos ver, então, através desses versos, que a Bíblia deixa bem claro que o dia é composto de 2 partes. A parte clara, que Deus chamou de dia, e a parte escura, que Deus chamou de noite. O verso 16, inclusive, diz que o luminar maior, se referindo ao sol, foi feito para iluminar o dia, e o luminar menor, se referindo à lua, para governar a noite. Infelizmente, com o passar dos anos, dos séculos, a humanidade foi deturpando aquilo que Deus criou. É correto se dizer que o dia se inicia não à meia-noite, mas ao pôr do sol. Vamos confirmar isso lendo Neemias, capítulo 13, versículo 19. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Como podemos ver aí, à tardezinha, quando a sombra da noite se aproximava antes do sábado, portanto na sexta-feira, tardezinha, no pôr do sol, fecharam-se as portas de Jerusalém para que nenhuma carga entrasse pelas portas da cidade, maculando assim o dia do sábado, que se inicia ao pôr do sol. Como nós veremos então numa outra passagem aqui a seguir, em Levítico, no capítulo 23, versículo 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Esse verso fala sobre uma das festas que o povo judeu comemorava. E isso agora não interessa para nós. Vamos estudar esse assunto, sim, mas mais para frente. O que interessa para nós aqui é que Deus falou a Moisés que o sábado deveria ser guardado de uma tarde
a outra tarde, que a Bíblia chama de tarde, é a parte escura, né? E dia, a parte clara. Ou seja, quando o grande relógio de Deus, que é o sol, se esconde na sexta-feira à tarde, inicia-se o sábado e dura 24 horas. Não importa que hora seja, não há horário fixo para o sol se esconder da luz, né? Dependendo da época do ano, o sol se põe em horários diferentes. No inverno costuma se pôr mais cedo. Devemos nós então lembrar a observar a natureza e os noticiários de cada local para saber quando é que se inicia essas 24 horas sagradas do sábado. Veja só, a natureza obedece às leis de Deus. Só o homem que acaba enfrentando e desobedecendo as suas leis. Veja só, os animais e as aves, eles não se importam com o horário do homem. Eles obedecem ao grande relógio de Deus. Eles não se importam com o horário de verão ou com qualquer outro horário. Seguindo a natureza, marcando o relógio a hora que for, eles se recolhem ao pôr do sol e só saem novamente na manhã seguinte. É assim que nós deveríamos fazer também. E se nós pararmos para pensar, realmente não tem muita lógica. Quando chegamos na metade da noite, as pessoas costumam dizer bom dia, sendo que nós ainda estamos na parte escura. Se nós pararmos para pensar, realmente não tem lógica nenhuma isso que foi feito pelo homem. Vamos agora verificar algumas passagens que confirmam que o sábado é um dia diferente dos outros. Nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 1, versículos 5, 8, 13, 19, 23, 31 e também o capítulo 2, versículo 3. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Verso 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. Verso 13. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Verso 19. E foi tarde e manhã o dia quarto. Verso 23. E foi tarde e manhã o dia quinto. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde e manhã o dia sexto. Agora no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Se você observar bem, poderá ver que os 6 dias da criação são chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Não há nada que diferencie eles, especialmente um dia do outro, a não ser as coisas criadas em cada dia. Mas, quanto ao sétimo dia, não é assim, porque ele tem um nome, uma bênção, um descanso. São 3 distinções que os outros dias não têm. Observe que é o único dia da semana que tem um nome. O sábado é o reconhecimento supremo de Deus. Nós lemos também lá no mandamento que diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus deixa aí bem claro que o sétimo dia é o sábado. E atualmente algumas folhinhas colocam como sétimo dia o primeiro dia da semana, que atualmente é chamado de domingo. Mas originalmente o sábado é o sétimo dia, como nós podemos confirmar aqui. A palavra sábado no original quer dizer cessação, descanso. É um dia em que nós devemos parar o nosso trabalho, as nossas coisas corriqueiras, o nosso cotidiano e descansar e manter uma comunhão com o nosso Deus. Veja para que outro motivo Deus nos deu o sábado também, em Ezequiel 20, versículos 12 e 20. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sinal ou selo é um instrumento de selar
usado por estados, por corporações, com o objetivo de garantir a autenticidade. Antigamente usava-se um anel para confirmar que aquele documento ele era autêntico, ele era verdadeiro. O sinal é uma marca, uma estampa, né? Então, para comprovar que aquilo é verdadeiro, é verídico. Então, selar é colocar em algo ou alguém uma marca indicando que é genuíno ou aprovado, podendo indicar também algo distinto, atestado, confirmado ou estabelecido. Um selo, para ser autêntico, tem que conter o nome, que identifica a quem pertence, o cargo, qual é a autoridade, e o domínio, território de domínio. Por exemplo, General Dutra, presidente dos Estados Unidos do Brasil. Jorge VI, rei da Grã-Bretanha. O sábado, como selo de Deus, preenche tudo isso. Tem um nome, Deus. Tem o seu cargo, Criador. E tem também a extensão do seu domínio, todo o universo. Qualquer um dos 9 mandamentos restantes não prova qual é o Deus verdadeiro, quem é o legislador desta lei. Mas o 4º mandamento mostra. Se nós eliminarmos o 4º mandamento, estaremos excluindo o único mandamento na Bíblia que mostra Deus como Criador e o único que deve ser reverenciado. Então, tirando-se o 4º mandamento, perde-se a identidade do verdadeiro Deus. O sábado é um dia especial para que Deus nos santifique. É também para servir de sinal entre Deus e o seu povo, Deus e aqueles que o adoram, para que nós saibamos que Ele, o Criador do universo e do sábado, é o nosso Deus. Quando nós estamos guardando o dia que Ele nos estipulou, nós estamos dizendo para as outras pessoas a que Deus nós servimos, ou seja, o Deus que criou todas as coisas. O sábado é, portanto, o selo da criação de Deus e do seu povo na terra. Mas também ele é o memorial da criação. Agora, quem é que deve guardar os 10 mandamentos, incluindo o sábado, que faz parte desses 10? Veja em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Veja aí, é dever não do judeu, não do crente, não do espírita, não do católico, mas de todo homem. Portanto, o sábado está destinado como dia de guarda ou reverência para todo ser humano. Muitas pessoas dizem que o sábado foi dado só para os judeus, né? E aí nós vimos que não. Mas veja ainda o que diz o livro de Isaías, no capítulo 56, versículo 6. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto.